Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos nesse momento dando início à parte da quarta-feira sobre a mediunidade. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e vamos nos sintonizar com o mais alto. Porque esse estudo da mediunidade é importante. Eu já venho fazendo ele, esse deve ser o 40º vídeo que eu faço entre os estudos aos sábados do Evangelho à luz da ciência espírita e a quarta-feira sobre a mediunidade. Hoje nós vamos tratar dos sentidos e de outros temas que envolvem o sentido. E eu gostaria de dizer que, na realidade, eu tive esse Face meu bloqueado quase 30 dias e, por isso, eu tive de fazer um outro em que eu continuei fazendo as palestras. Mas um vai estar ligado ao outro e a palestra que eu vou fazer aqui, eu vou fazer também no outro. E eu vou citar para início do nosso trabalho o que Jesus falou para cada um de nós. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus em Mateus 5,16. Ante a glória dos mundos evolvidos, meus irmãos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na costa é limitada em nosso círculo de ação. Se o problema, entretanto, fosse apenas o do espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, paraíso de felicidade. A angústia no nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos e instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio à grande noite que se faz, é necessário acendermos a nossa luz. Por isso que Jesus disse que nós devíamos brilhar a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que todas as quartas e sábados estão nos rodeando e nos acompanhando em vossas casas, em vossos lares e aqui junto a mim. Que nos ajudem com a ajuda do Altíssimo. E se não tivéssemos esse apoio, nem auxiliaríamos efetivamente a quem quer que seja. E nas minhas mediúnicas eu auxilio todos que me procuram, principalmente os desencarnados. É indispensável, no entanto, que cada um de nós organize o seu santuário interior e ilumine-o, a fim de que as trevas não nos dominem. Não tenhamos pensamentos negativos. É possível marchar, meus irmãos, valendo-nos de luz alheia? Sim. Todavia, sem a claridade que nos é própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários dessas lâmpadas que nós vamos utilizar acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos, mas que eles merecem. Valemos-nos, então, dos luzeiros do caminho. Vamos aplicar o pavio da boa vontade ao óleo do serviço, esse que, inclusive, eu estou fazendo aqui agora. E da humildade, e acender o nosso achote, a nossa jornada, porque a candeia não pode ficar embaixo do alqueire. Agradece aos que te iluminam por uma hora, por alguns dias, por muitos anos, mas não te esqueças da tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Nos ensina Emmanuel que o problema fundamental da redenção, meu caro amigo, meu caro ouvinte, meu amigo que está tendo a paciência de me ouvir nesse momento, não se resume nas palavras faladas ou escritas, que muita gente vê só a letra da lei que está lá escrita,
É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Eu não quero isso. Eu prefiro tirar a trava do meu próprio olho. Tira a sua. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Podemos falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exorte a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Mas tudo isso você não leva para lugar nenhum. Tudo isso, em verdade, pode fazer o teu espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Quantos eu recebo aqui dizendo a vida não é aquela que eu pensava ou que eu vivia. Inclusive, até ainda travestidos de cardeais, de generais romanos, pessoas que não aceitam que tenham desencarnado e que vêm sofrendo barbaridade à vida. Todavia, meus amigos, eu vos peço agora que avançar sem luz é absolutamente impossível e não devemos avançar sem luz. Por isso que às quartas-feiras eu trabalho a mediunidade. Nós, à luz da ciência, estudamos a epífise, a hipófise, o centro coronário completo, o sistema linfático, o chakra cardíaco, as partes abdominais, o chakra da base, o papel do baço, o papel do fígado. E nós trabalhamos, inclusive, o chakra da base, as gônadas masculinas e femininas. Tudo isso está em palestras passadas minhas. E eu vou continuar hoje com os sentidos e outros temas. A primeira da minha fala de hoje, dessa minha palestra de hoje, é a visão. Porque o espírito encarnado, ele precisa desses olhos que nós temos para ver aqui, nesse plano que nós estamos. A visão é recebida quando um estímulo luminoso passa pela pupila, atravessa o cristalino e atinge a retina. Esse é o que nós entendemos como globo ocular. A retina, então, é a expansão do nervo óptico, que finaliza por dois tipos principais de células registradoras de luzes. Aí nós temos outros aspectos dentro da biologia, como os cones, como os bastonetes, sensíveis aos cones. O fundo do globo ocular há uma mancha, cor amarelo-limão, onde o nervo óptico penetra no globo, a que nós chamamos a papila óptica, de 1,5 a 8,5 milímetros de diâmetro, não tem nem cones nem bastonetes, é o chamado pacto seno seco, ou ponto cego. Aí temos aí algumas coisas interessantes sobre a mediunidade, onde com segurança científica nós podemos dizer que a imagem se endireite, porque, como dizem os cientistas, que nós vemos ao contrário, que quando nós recebemos a imagem aparece para nosso cérebro, dentro do nosso sistema óptico, invertida. Como é que nós poderemos dizer que a imagem se endireite e assuma o tamanho real em que vemos? A ciência médica nada explica como isso ocorre. Mantém prudente silêncio a respeito. Mas vamos à explicação da ciência espiritual, que é o objetivo de nossa palestra de hoje. Explica a ciência experimental o seguinte: o córtex cerebral, na área visual, chegam aos impulsos nervosos que nós já estudamos, conforme a própria ciência médica conclui, baseando-se no fato de que aí terminam os nervos ópticos e na experiência comprovada de que um trauma nesse local causa cegueira irrecuperável. Ora, de acordo com a hipótese que formulamos, os impulsos daí se transmitem à substância branca, que nós já tratamos,
no nosso cérebro, passando desta ao corpo astral. Olha a mediunidade entrando aí. Só no corpo astral, meus irmãos, é que os impulsos nervosos se transformam de novo em imagem, retomando a grandeza real. É isso porque a mente espiritual, que se projeta muito além do corpo físico que nós temos, abrange a figura observada e a localiza no espaço real, em que se encontra no plano material. O corpo astral, meus irmãos, não possui órgão especializado para receber vibrações visuais, sendo todo ele constituído de larga faixa de frequência, como nós já explicamos tanto na parte de eletricidade, que vem em escala ascendente, desde a matéria, sistema nervoso, até o espírito. Tem a capacidade de registrar os impulsos das vibrações luminosas em qualquer parte de sua constituição. Basta-lhe sintonizar aquela frequência. Transforma, pois, os estímulos nervosos em imagem. É assim que a ciência espírita explica. Tanto que nas materializações luminosas, que eu pesquiso há muitos anos, nós temos globos luminosos, uns mais opacos, outros mais luminosos, dependendo do grau de evolução do indivíduo. Quando está numa outra dimensão, às vezes aparece até em forma de bastonetes. Aqui na rua mesmo ficam os bastonetes de um lado, os bastonetes do outro, porque aqui eles são separados antes de entrar em minha reunião. Não é o olho físico que vê, meus irmãos, prova o cadáver. Eu fiz uma autópsia com o meu médico, que era espírita, para estudar todos os chakras e os plexos, em cuja retina não mais se convertem as imagens em impulsos nervosos. Na pessoa viva, a impressão luminosa causa uma depressão, como eles chamam, e restauração do pigmento visual dos fotorreceptores, que é o descoramento e a regeneração da rodopsina, que é um pigmento fotossensível. E isso dura 1/100º de segundo. É o que nós chamamos de duração crítica. Algo que dure menos não será conscientemente visto, a não ser sob fortíssima luminosidade, que é o que nós chamamos o flash eletrônico. Quanto menos luminoso o estímulo, mais tempo terá que permanecer para ser percebido. Isso em relação a esse aspecto da visão que eu falei. De fato, os bastonetes serem mais numerosos, o fato deles serem bastante numerosos e compactos nas paredes laterais, sendo também mais sensíveis, explica porque as vidências dos espíritos, quando realizadas através do globo ocular, que nós dizemos estamos vendo alguém em pé, alguém que chegou, quando realizadas através do globo ocular, sejam mais bem vistas, se não a olharmos de frente. Uma vez eu aqui disse que às vezes a visão que o médium tem do vidente é mais lateral. Ele vê mais ao lateral. Ele não vê basicamente de frente. Apesar de eu conhecer uma médium extraordinária, que ela vinha andando na rua e vinha um senhor andando à frente dela. Ela se desviou, o senhor desviou também. Ela se desviou, o senhor desviou também. Daqui a pouco, aquele senhor passou através dela. Era um espírito que vinha caminhando. Ela era uma vidente extraordinária e o espírito vinha caminhando e passou por ela. Ela viu de frente, isso é uma raridade. Se percebemos lateralmente uma pessoa encarnada, voltamos-nos de frente, encarando para vê-la melhor. Se ocorrer percebermos um espírito com os olhos, com o lado dos olhos, não nos voltemos para frente para ele. É um conselho que eu dou. Se o fizermos, a visão desaparecerá. Por isso que muita gente disse, puxa, eu tive a impressão de ter visto uma visão, mas foi lateral. Quando eu olhei, não vi nada. É a verdade. Porque se ocorrer percebermos um espírito com o lado dos olhos, não nos voltemos à frente para ele. Isso é um conselho que eu dou aos médiuns videntes. Se o fizermos, a visão desaparecerá. Por quê? Porque focalizando na fóvea, o colocaremos no feixe de cones que não perceberão, pois precisam de mais luz para verem. Tanto assim que, em ambiente escuro, fixamos melhor os objetos ou a pessoa do lado
para que a imagem se forme nas paredes laterais da retina. Mas a vidência, esse é que é o ponto, a vidência mais comum nos planos astrais só é sensível na hipófise, as formas astrais, ou a epífise, espíritos, não passando pelo globo ocular. Isso, porém, faz parte de outro assunto que nós vamos tratar mais tarde. Vamos repetir apenas que na vidência, mais comum nos planos astrais, só é acessível à hipófise, que é a hipófise, que é o terceiro olho dos orientais, que vê as formas astrais. E a epífise, que é a nossa antena ambulante, os espíritos, não passam por este globo ocular. Então, não se diz que o vidente vê com os olhos da carne. Agora, vamos à audição, porque nós temos uma mediunidade auditiva extraordinária. As ondas sonoras agem sobre a membrana no tímpano, que faz com que as vibrações se propaguem através do que nós chamamos matelo, como uma bigorna, ou um estíbulo, até um vestíbulo no ouvido interno, prosseguindo logo a espiral que eles chamam órgão, a espiral de corte, situado no interior do caracol, que é uma espécie de caracol que nós temos. Embora o tamanho da ponta do dedo mínimo, se desenrolarmos o caracol, veremos que tem 4 centímetros de comprimento e até cheio de massa gelatinosa. Eu digo isso com uma certa segurança por causa daquela autópsia que eu fiz, que eu contei numa das palestras, que eu fiz no Instituto Médico Legal, quando eu estudei medicina legal na época, que na minha época estudava, quem estudava direito estudava medicina legal, mas de uma forma mais específica, indo ao Instituto Médico Legal e trabalhando as autópsias para identificar de que uma determinada pessoa desencarnou ou não. Isso servia para identificar a morte do indivíduo, a morte física, por isso. Daí parte dessas partes, que fica bem protegido no nosso osso temporal, surgem as nossas vibrações sonoras, que são transformadas em impulsos eletroquímicos para o cérebro, através do nervo acústico, como nós chamamos. O sistema de transmissão do caracol para o cérebro contém 30 mil fibras nervosas, meus irmãos. É muita coisa. No retículo e no sáculo, bem como nas ampolas dos canais semicirculares, há cristais de carbonato de cálcio denominados poeira auditiva, ou, segundo Breschet, otocomia. Mas não vamos nos ater a isso, porque nós precisamos identificar como a mediunidade influi no nosso corpo físico, como o nosso corpo físico está preparado, ou foi preparado, ou nos fizeram uma maquete nossa para que o espírito encarnado pudesse ter todas as sensações, pudesse ver, pudesse se comunicar, inclusive conosco. Muito bem. A medicina ignora como se transforma essas ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos. Mas eu falei como os impulsos elétricos trabalham com a mediunidade. A medicina ignora, até agora onde os impulsos eletroquímicos dos nervos voltam a ser transformados em sons. Mas tudo é som, tudo é luz, tudo é energia. Einstein falava sobre isso, e hoje está sendo tudo provado. Tudo que a ciência explica valor, a ciência dos homens está comprovando. E também, como o homem consegue perceber e filtrar o som de uma conversa no meio de grandes barulhos, isolando os rumores para só ouvir a voz humana? Também aqui nós temos uma explicação espiritual, meus irmãos. Levados pelo nervo ao córtex, na área auditiva, segundo a circunvolução do lobo temporal, os impulsos elétricos são comunicados à substância branca que eu citei numa das palestras no cérebro, e daí passam para quem? Para o corpo astral, novamente se transformando em sons no espírito. A prova é que não ouvimos os sons dentro da cabeça, mas fora, exatamente no local de origem, só repercutindo no cérebro, é que a mente espiritual, sendo adimensional, projeta-se fora e além do corpo, ouvindo o som no local em que é produzido. Tanto que sabe dizer qual a direção de que provém o som. Nós sempre sabemos, vem dali, vem de acolá, eu ouvi um barulho acolá.
O ouvido serve apenas de captador e transformador, repercutindo no cérebro o som. O ouvido humano percebe as vibrações de 16 a 20 mil ciclos por segundo. O cão tem uma escala mais extensa, de 15 a 50 mil ciclos por segundo. E o golfinho, ainda mais. Agora, vamos ver como relação à mediunidade. As pessoas cuja escala auditiva seja mais extensa que a normal, podem ouvir realmente os sons emitidos por espíritos no plano astral. Mas como são ouvidas isso? Como são ouvidas vozes sem que sejam vistas as pessoas que falam? E com isso ocorre com os espíritos de vibração barôntrica. Quase sempre os médiuns audientes, por falta de preparo cultural e não ter estudado, não ter assistido palestras como essa que nós damos, e sobretudo espiritual, são classificados de dementes, alucinados ou loucos pela medicina oficial, porque ouvem vozes. Quantas pessoas estão internadas hoje porque, como dementes ou alucinados, por ouvirem vozes, Quantas vezes nós não ouvimos alguém nos chamar? Vamos lá fora e não tem ninguém. Com efeito, irritam-se com as frases só ouvidas. Respondem falando sozinhos. E muitas vezes ficam falando sozinhos. E as pessoas dizem, está maluco, está demente. Embrenham-se em discussões interminas. Xingam e são xingados. Não é interessante isso? Quantos de nós estamos acostumados a ver isso? E quando dizem que estão ouvindo vozes e conversas, os entendidos, entre aspas, sorriem, compassivos em sua superioridade acadêmica, e giram o indicador à altura do temporal e dizem, está maluco, faz assim. E por vezes a cura é obtida porque não só os espíritos inferiores se afastam para fugir aos choques elétricos que a pessoa passa a receber nesses hospitais, como também a violência do tratamento acaba embotando o ouvido interno e sacrificando o nervo auditivo. Olha o perigo que é as pessoas que ficam ouvindo e tendo ouvido. Porque a mediunidade auditiva é como uma explosão dentro do cérebro e você ouve claramente aquilo que está sendo dito a você. Por isso que eu não acho que seja errado, quando uma pessoa começa a conversar sozinha, lavando seu prato, lavando sua xícara, não está conversando sozinha. Tem alguém ali com ela. E muitas vezes ela até está ouvindo, mas ouvindo de uma forma diferente. Ouvindo com o seu corpo astral. Dizem que o azul... Agora vamos falar um pouco sobre essas colorações. Essas palestras são interessantes porque elas dão uma visão da realidade. Eu, como tenho mais de 50 anos de experiência nessa área, eu conheço os casos que já me chegaram para conversar. Nessa situação, eu conheço essas situações de conversa das pessoas. E às vezes a pessoa é demente, mas não é demente. Mas vamos ver as cores. Dizem que o azul é a cor da aura das pessoas adiantadas e o vermelho a das atrasadas. O que tem a ver com as espiritualidades? A razão das cores não é espiritual, mas física. Não é religiosa, mas científica. Deus é a lei que vigora em todos os planos físico, moral, mental e espiritual. Vamos de novo repetir. Deus é a lei que vigora em todos os planos físico, moral, mental e espiritual. Elucidamos essas afirmativas. Vamos falar sobre isso. A luz se propaga, assim como o som e a eletricidade, em ondas que são projetadas em seu foco. Se o foco luminoso é fixo, o objeto fixo está perto. As ondas atingem o objetivo sempre na mesma frequência. Mas se o objeto está se distanciando do foco, o raio de luz vai atingindo o objeto sempre atrasado. E quanto maior a velocidade do distanciamento do objeto, mais atrasadamente vai ele recebendo cada onda sucessiva. Se, ao contrário, o objeto está se aproximando do foco luminoso, o raio de luz vai atingindo esse objeto cada vez mais adiantado. E quanto maior a velocidade de aproximação do objeto, mais adiantadamente ele vai recebendo cada onda sucessiva. Daí, as ondas pensamento, as formas pensamentos que André Luiz fala, e que eu já falei tanto aqui.
Ora, acontece que o atraso sucessivo produz uma vibração cada vez mais baixa, como se a onda se esticasse constantemente. Então, no primeiro caso, temos um alongamento contínuo da frequência, falamos tanto sobre frequência aqui, e no segundo, o encurtamento da frequência. Esse fato produz um efeito singular conhecido em física como o efeito Doppler. O alongamento sucessivo de uma frequência produz uma luz vermelha. O encurtamento sucessivo de uma frequência produz uma cor azul. Aplicando esses princípios aos corpos espirituais, o que é que nós verificamos? Vamos estudar. Primeiro, se a direção do seu caminhar é um afastamento do foco de luz, Deus igual amor, eles nos aparecerão vermelhos. Tanto mais vermelho, quanto maior for a velocidade de seu afastamento constante, de cada afastamento constante de nós. 2. Se a direção do seu caminhar na sua vida é uma aproximação do foco de luz, de Deus amor, eles nos aparecerão azuis. E quanto maior for a velocidade de sua aproximação, mais azuis nos aparecerão eles. Por isso que muitas vezes as pessoas aparecem como se estivessem sob uma redoma azul. Aí a pessoa diz, isso é um homem de Deus, olha que iluminação ele tem. Note-se que a cor vermelha ou azul não depende da colocação do corpo espiritual na escala evolutiva, não. Isso é um engano. Primeiro, pode tratar-se de um corpo espiritual muito adiantado se caminhar afastante do foco luminoso, Deus igual amor, isto é, se dirigir para o polo oposto, ódio, sua luz será vermelha. E pode tratar-se de um corpo espiritual bastante atrasado, se caminhar na direção do foco de luz, Deus amor, sua luminosidade será azul. Podemos então chegar à seguinte conclusão. A intensidade da coloração azul ou vermelha dependerá da velocidade de aproximação ou do afastamento, independente do atraso ou adiantamento de cada um de nós na escala evolutiva. O brilho ou a opacidade que eu vejo tanto quando eu faço as minhas filmagens e tiro as minhas fotos das materializações luminosas, dessas cores, é que nos revelarão a maior ou menor posição na escala evolutiva. Eu vi aqui em algumas fotos. Muito claras, aqueles globos brancos, mas muito claros. Comece a observar algumas fotografias que vocês tiram, que tem umas bolas, às vezes mais brancas, outras mais opacas, dependendo das pessoas e do teu pensamento, quem está te acompanhando. Eles se materializam assim, estão caminhando e pululando ao nosso redor. Muito bem, o brilho ou a opacidade dessas cores é que vão revelar a maior ou menor posição na escala evolutiva desses que se materializam dessa forma. Quanto mais estiver na cercania do foco de luz, ou seja, Deus igual amor, mais brilhante as cores. E quanto mais nas regiões e vibrações distantes, mais opacas serão elas. Isso vai depender muito do grau evolutivo de cada um. A tonalidade das cores, claro ou escuro, só dependerão da maior ou menor densidade específica do corpo espiritual. Quanto mais denso, mais escuro será o vermelho. Ou o azul, azul marinho. Quanto menos denso, mais claras serão as cores. Chegando a um azul claro, lucilante, que se aproxima do branco. E por isso que, inclusive, eu tirei uma foto aqui uma vez, e em cima do telhado, um dos espíritos que estava vindo para a nossa reunião, estava uma bola que parecia uma lua cheia, clara, linda. Daí concluímos que em qualquer movimento de ódio, prestem atenção nisso que eu vou dizer, qualquer movimento de ódio, qualquer movimento de mágoa, egoísmo, ciúme ou orgulho, a aura toma a tonalidade vermelha, porque está em processo de afastamento da vibração divina que é o amor. Naquele livro que eu indiquei na última palestra de Jacob Mello, ele faz um trabalho enorme, ele escreve muito sobre a aura, mas existem outros estudiosos espíritas, como eu faço pesquisas, que estudam a aura e escrevem sobre ela de uma forma extraordinária. Até a Kirlian tirar as fotos da aura de uma pessoa. Uma vez eu tirei a foto de uma criança de 9 anos, da aura de uma criança de 9 anos,
e saí só para testar as pessoas, perguntando: quantos anos tem essa pessoa que tem essa aura? E ninguém conseguiu acertar. Era de uma criança de 9 anos. Vamos ver. Eu vou repetir. Se você se afasta da vibração divina, se você se afasta do amor, e também o contrário, quando o ato de amor ou qualquer ponto da escala dá uma aura coloração azul, porque aproxima da divindade, que é o amor. Logicamente, entretanto, quanto menos espiritualizado o amor, mais escuro o azul. Quanto mais espiritualidade o amor, mais claro o azul. De acordo com a sua espiritualidade, maior ou menor, faz tornar-se mais leve ou mais pesada a densidade específica do corpo espiritual. Eu acredito que dessa vez nós esclarecemos isso aí para vocês. Prestem bem atenção. Não basta estudar mediunidade, estudando o livro dos médiuns e saber como se tratar ou trabalhar nas reuniões. É necessário que a gente saiba entender a mediunidade e como ela afeta o nosso corpo físico e como nós nos afetamos com ela. Mas vamos ao olfato. A mucosa nasal, ou olfatória, também chamada pituitária, ou uma membrana descoberta pelo alemão chamado Schneider, reveste as fossas nasais, recobrindo todos os ossos em torno. Por isso que tem uma certa flexibilização, com espessura de 1 a 3 milímetros e a de consistência branda, rompendo-se com facilidade. Tanto é que choque, batidas, normalmente dá sangramento no nariz. Por cima de uma capa profunda chamada córeo. Há ainda o epitélio, com células basais, e as células olfativas. Em pesquisas recentes, em 1968, mais especificamente, um cientista chamado A. Moore diz ter encontrado 7 formas diferentes de moléculas olfativas, cada uma responsável por um odor distinto. Olha que interessante. Mas outros afirmam que o odor depende, em grande parte, da carga elétrica das moléculas e de suas frequências infravermelhas. Está na Enciclopédia Britânica isso, de 1969. Em toda a pituitária, parte olfativa ou não, encontram-se numerosas glândulas, a razão de 30 a 50 por centímetro quadrado. Além dos nervos da sensibilidade geral, há o especial olfatório. Mas vamos ver como esse nervo olfatório afeta a mediunidade. O nervo olfatório vai até o centro córtico da olfação, que termina na porção inicial da circunvolução do corpo caloso e num pequeno lóbulo, nós chamamos a encruzilhada olfatória de Broca. É digna essa menção por uma razão muito simples, meus irmãos, porque existe o médium olfativo. Digna de menção, embora não muito citada, porque não é muito citada a mediunidade olfativa. Kardec citou no livro dos médiuns. A capacidade de sensação olfativa no plano astral. Os médiuns percebem e distinguem 3 tipos de odores nesse plano. Prestem atenção nessa informação. Os médiuns distinguem 3 tipos de odores neste plano. 3 tipos de odores. 1. O odor da aura da pessoa, suave e agradável, quando há elevação, e acre e insuportável no evoluído, ou em quem está envolto com fluidos pesados por vícios habituais e degradantes. Mas quantas vezes você diz assim, um cheiro de perfume, mas eu não consigo identificar qual é a flor, mas está com um cheiro de perfume diferente? Eu me lembro de te dar um passe uma vez, quando trabalhava na antiga Federação Espírita, e a pessoa chega a fazer assim, inalava como se estivesse saindo das minhas mãos um odor sutil, agradável, suave, que nós não identificávamos qual era o tipo de planta. O odor do pensamento pode ser doce e perfumado se provém de pensamentos bons. Pode ser metálico e causando forte impacto no chakra cardíaco, no plexo cardíaco e glândula tímula. Timo, que nós já falamos sobre o timo, que fica um pouco atrás
do coração e tem uma importância enorme, como nós já explicamos. Quando de baixo teor vibratório. E tem o odor dos sentimentos, perfumado de flores, quando bons, e fétidos, quando os maus ou raivosos. Quantas vezes a gente disse, nossa, eu estou sentindo aqui agora um cheiro de fossa, um cheiro de esgoto? É porque alguém está com odor de pensamento fétido junto de você, por serem maus ou raivosos, ou não estarem evoluídos o suficiente. É interessante notar que as pessoas possuem tipos de odor, características individuais. Cada um de nós tem um odor que nos é próprio, que pode ser identificado mesmo de longe, desde que existe uma ligação fluídica entre a pessoa e o sensitivo. Por exemplo, eu era sócio de um grupo francês e eu me lembro que tinha um francês que quando ele chegava no elevador, eu sentia que ele chegava. Ele exalava o cheiro dele lá do elevador até a minha sala. Eu digo, meu Deus do céu, chegou fulano de tal, chegou o Jacques, o nome dele era Jacques. Eu posso dizer porque ele está agora lá em Marseille, não está aqui para ouvir. E também tem tantos Jacques que ninguém pode saber qual é o Jacques. Que podem ser identificados mesmo de longe, desde que existe a ligação fluídica entre a pessoa e o sensitivo. De tal forma que é possível dizer quais os tipos de pensamento e os sentimentos que determinada pessoa está emitindo naquele momento, mesmo que os dois estejam separados por longas distâncias. Já o odor da aura só é percebido de perto. Mas o odor do pensamento pode ser sentido a distâncias. Eu já tenho dito tantas vezes isso, que a distância... Aí a pessoa diz, como é que você sabe? Eu quase digo assim, eu vi, eu estava lá, eu senti. E quando eu digo eu senti, é porque eu senti. Porque o teu pensamento exalou um cheiro específico que lhe é próprio. Tecnicamente, pode-se explicar-se porque a vibração odorífera é causada pela emissão astral de tipo eletromagnético, como a vibração do pensamento. Porque você emite ondas de pensamento, você emite forma de pensamento, como diz André Luiz, que percorre a atmosfera inteira com a velocidade da luz. Essas vibrações são recebidas pelos nervos olfativos. E quando o sensitivo está treinado, e depois de 50 anos a gente ainda está aprendendo, pode distingui-los comodamente. Outra observação. Com frequência, o sensitivo percebe a emissão tempos depois. Dá-se isso quando este se acha ocupado ou distraído. Está ocupado, mas daqui a pouco ele sente que fulano de tal pensou nisso, pensou aquilo, estou sentindo alguém, está indo, está viajando, está andando. Mas os fluidos odoríferos mantêm-se ao seu redor, circundando-o de tal modo que, quando este desperta, está distraído, ele desperta, percebe o odor e o identifica apenas, não sendo capaz de apurar de qual tempo se deu a emissão. De repente, eu posso pensar em alguém, sentir o cheiro de alguém, aonde ela está, mas eu perdi a noção do tempo, porque eu estava distraído. Mas vamos um pouco mais adiante. Vamos falar sobre o tato. Porque nós, encarnados, estamos acostumados a sentir. Nós queremos pegar, nós queremos tocar as pessoas com as mãos. Abraçá-las. Beijá-las. A pele, o tugmento externo, cobre todo o corpo, exceto nos orifícios naturais, onde continua as mucosas. Constitui-se da epiderme, por fora, e do córeo, logo abaixo da epiderme. Interessa-nos a parte do órgão do tato, que é servido por numerosíssimas terminações nervosas em bulbos sob o derma. São chamados também corpúsculos de Pacini, os de Krause, os de Ruffini, os que terminam livremente, que são chamados corpúsculos de Meissner, e terminações nervosas da epiderme. Toda a nossa epiderme tem. Então, isso que às vezes nós ficamos todos arrepiados quando algum espírito chega perto de nós. Ao nosso estudo interessa os pelos.
que são formações epidérmicas implantadas nas depressões cilíndricas do derma, dos folículos pilosos. A cada um deles está ligado um pequeno músculo, o eriçador de pelo. Por isso que às vezes nós ficamos com essa parte da nuca totalmente arrepiada, eriçada, quando chegam determinadas entidades para falar conosco. Às vezes sentimos nas pernas, a pele fica eriçada, às vezes os cabelos ficam todos eles assim eriçados. Vamos ver por que isso? Se o músculo for contraído pelo nervo que está ligado, o pelo fica eriçado e o folículo se projeta para fora. Como se dá isso em termos de mediunidade? O órgão do tato tem bastante atuação no setor da sensibilidade mediúnica, meus irmãos, mais do que vós pensais. Vamos ver alguns efeitos? Eu posso citar alguns efeitos, não muito, mas alguns efeitos. Quando de um médium de suficiente sensibilidade se aproxima um espírito desencarnado, e por vezes mesmo uma criatura encarnada que não tenha sido percebida por seus sentidos, a aura do espírito toca na aura do médium e os nervos cutâneos são atingidos e sensibilizados. Aí dá-se então um pequeno ou forte choque nervoso que faz que se contraiam os arrectores pilorum, como nós chamamos, eriçando os pelos e a pele fica arrepiada. E dependendo de onde você sente esses arrepios, os espíritos podem ter um grau de evolução diferente dos outros. Mas vamos para o número 2. Quando o médium percebe a aproximação de uma entidade, pode distinguir se se trata de alguém com elevação espiritual, como eu falei antes, e bons sentimentos, se houver contato com excitação dos bulbos de Krauss, sensação de frescor ou de frio, como ar-condicionado. Uma vez eu cheguei na casa de alguém e até um palmo das minhas pernas estava gelado, como se tivesse um ar-condicionado no chão. Ou se o espírito é evoluído e de mais intenções, pois nesse caso são atingidos os bulbos terminais e os corpúsculos de Ruffini, a sensação é de calor. Aí você começa a sentir, eu estou sentindo calor. Quando o espírito é evoluído, você sente como se estivesse sentindo um pouco de frio. Quem é que já não passou por essa experiência? Os médiuns que estão me ouvindo, quem não passou por essa experiência? Quando há passagem de um espírito, em terceiro lugar que nós usamos, ou quando este se liga ou desliga, o médium recebe uma descarga nos nervos epidérmicos, sobretudo ao longo da coluna vertebral, contraindo-se todos os rectores piloros dessa região, geralmente subindo do cóccix ao occipital. A mesma sensação é experimentada quando alguém depara repentinamente, por exemplo, com um cachorro assustando-se por temê-lo. Você, quando vê o animal e sente aquela sensação terrível atrás do seu occipital e tal, você fica e arrepia todo. É a mesma sensação. Mesmo quando não há, propriamente dita, aproximação do espírito, é bom ressaltar, pode o sensitivo, ao evocar mentalmente ou por palavras o nome da pessoa ou um fato, sentir um leve arrepio, que nós chamamos vulgarmente de pele de galinha, mais ou menos intenso, sendo mais frequente nos antebraços que no corpo inteiro. Trata-se de uma emissão do simpático da própria criatura, de você mesmo, sob o impacto da emoção, provocando irradiação pela superfície contrária. Você perde seu filho, sua filha, e de repente você sente uma tristeza profunda e começa a pensar e começa a chamar mentalmente, mesmo que você não queira chamar, mas você já está chamando, e de repente você sente aquele arrepio enorme e tal, etc. E você até tem a impressão que a pessoa estava junto, mas não. É você mesmo. Mesmo sem aproximação do espírito, que pode o sensitivo
ao evocar mentalmente ou por palavras o nome de uma pessoa ou um fato e sentir o arrepio. Mas existe, então, eu acredito que eu expliquei o problema do arrepio. Já expliquei várias coisas hoje e agora eu expliquei o problema do arrepio. Mas para encerrar essa parte dos sentidos, o mais importante, antes de falar do coração, que é extraordinário, eu gostaria de falar sobre um item importante, mas muito importante para vocês, que é a linguagem. O ato final da fala é executado quando o ar é expelido pelos pulmões, força a traqueia entre as cordas vocais, fazendo-a vibrar. A diferenciação das emissões é produzida pelos órgãos acessórios, língua, palato, dentes. Muito bem, os espíritos, eles utilizam nossos órgãos da fala, já que eles não, às vezes eles se plasmam e falam e você tem audiência direta. E quando ele fala através do médium, ele usa seu sistema fonador. É o sistema extrapiramidal que nós temos. Muito bem. E como isso funciona em termos da fala no médium? O comando mediúnico da palavra, que é o que interessa estudar agora, pode ser distinguido de vários modos. Quando o espírito se liga fluidicamente a um dos chakras, qualquer um dos chakras nossos, pode o médium perceber as sensações e ideias, mas quem fala é o próprio médium, plasmando em sua mente as palavras que fala ou escreve, na psicografia, por exemplo, na psicofonia. Quando o espírito inspira as ideias, influindo no corpo pineal, através do coronário, ou na epífise, ou na hipófise, através do chakra frontal, também o médium que fala por si mesmo traduz apenas as ideias recebidas do espírito comunicante. Quando, todavia, preste bem atenção nisso que eu vou falar, porque é fundamental. Quando, todavia, o espírito quer falar por si mesmo, pode ligar-se fluidicamente a um chakra, mas terá que concomitantemente obter o comando da linguagem falada na zona extrapiramidal do sistema córteo-bulbar, no frontal interior. O que é conseguido não diretamente, mas através do sistema nervoso, que nós já estudamos tanto aqui. Isto o espírito pode conseguir automaticamente, por impulsos eletromagnéticos lançados no plexo nervoso do médium. Entendemos porque, se o comunicante é de baixo teor vibratório, o médium permanece com pequena cefalgia na base frontal. Ele sente uma dor de cabeça na parte frontal. Mas quando o espírito é de maior evolução, pode também agir diretamente no chakra laríngeo. É a comunicação direta. E ele toma emprestado e fala até com o sotaque dele e da forma dele, às vezes até na língua dele. Língua, inclusive, desconhecida pelo médium. Mas quando o espírito é de maior evolução, pode agir além disso diretamente. Ele interfere no plexo carotídeo e por isso o médium tem a impressão de ouvir dentro da cabeça. E o médium ouve dentro da cabeça as palavras que vai falar ou escrever. Trações de segundos antes de externá-la. Frações de segundo antes de externá-la. Também a glândula tireoide, como nós já falamos exaustivamente, é ativada, ocorrendo o mesmo fenômeno que ocorre quando a pituitária lhe envia seu estímulo. Isto é, o iodo armazenado distribuído mais ativamente a todo o organismo, através do sangue, e novo iodo é produzido e estocado na tireoide. Nós já falamos exaustivamente sobre a tireoide e a sua importância e influência na mediunidade. Por esse motivo, o exercício mediúnico da psicofonia traz sempre vantagens para o médium, pois a produção e a maior quantidade de iodo no organismo lhe assegura saúde mais estável
e inteligência mais viva. Quanto mais você usar a sua tireoide e ser médium psicofônico, mais estabilidade física você terá. Observem em si mesmo, vocês médiuns, aqueles que praticam a mediunidade psicofônica, e verifique se a saúde não lhes permanece cada vez mais equilibrada e, sobretudo, se não percebe que adquirem maior capacidade de compreender as coisas e de explicar as coisas. Numa palavra, se seu intelecto não se torna cada vez mais lúcido, mesmo quando a cultura não é muito grande, não precisa ter cultura exacerbada, diplomas, etc. Mas o médium psicofônico, exatamente por causa dessa ligação da tireoide, da quantidade de iodo que equilibra o seu organismo, faz com que você se torne mais ativo. Eu já disse isso quando falei sobre a tireoide, na mediunidade. Muito bem. Para encerrarmos hoje, eu diria o seguinte, que vamos fazer uma anotação breve, que o mais frequente é o médium falar por si mesmo, traduzindo apenas as ideias do comunicante. Isso é mais comum. O médium senta, recebe as ideias do comunicante e a transmite. Pelos processos todos que eu já falei, eletromagnéticos, inclusive das imantações. Daí, só falar geralmente nas línguas que conhece fora do transe. Somente. Só quando o espírito comunicante assume o controle da área de Broca é que o médium manifesta o fenômeno da xenoglossia, ou glossolalia, ou seja, expressar-se em línguas normalmente desconhecidas por ele mesmo. É um fenômeno raro falar em línguas. Mas, por exemplo, eu tenho uma psicografia de Chico Xavier em inglês escrito ao contrário. Olha que coisa interessante. Porque para ler tinha que botar no espelho. É possível? Sim. O fenômeno é bastante raro, esse da xenoglossia. E ocorre uma duplicidade de comportamento, meus irmãos, uma cumplicidade de comportamento. Ou o médium fala ou escreve. Um idioma desconhecido e nada entende do que está dizendo. Ou quando fala uma língua, embora por ele totalmente desconhecida, vai entendendo o que diz, porque é o pensamento que faz ele entender. Nesse caso, enquanto o espírito comunicante comanda a área de Broca do médium, utilizando o seu sistema vocal por empréstimo, digamos assim, ao mesmo tempo realizam-se ligações com o giro superior do lobo temporal do médium e as ideias são percebidas pelo médium, que pode depois traduzir por si a mensagem recebida, porque o sentido foi gravado na memória cerebral. Essa palestra de hoje eu encerro por aqui, meus amigos, porque ela já se estendeu 53 minutos, e eu gostaria de falar dos próximos órgãos, do coração, e da importância do coração, da mediunidade captiva, do problema da epilepsia. Tudo isso eu vou... E da lei do karma, que é interessante, eu vou falar muito sobre a lei do karma, que as pessoas são contra, dizendo que o espiritismo não fala sobre isso, mas é só o que o espiritismo faz. E eu falarei sobre isso, sobre o coração e sobre esses assuntos na próxima quarta-feira. Eu quero, a partir desse momento, agradecer a presença de todos vocês e abençoá-los em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que cada um dos médiuns tenha tido o melhor aproveitamento possível e vejam a importância que tem o seu organismo, o seu corpo físico, nas relações de mediunidade. Uma boa noite para todos. Que Deus os abençoe.